Davi e Golias. A história incrível de fé e coragem que mudou o destino de Israel. Você já se viu diante de um desafio tão grande que parecia impossível de superar? Uma situação em que todos ao seu redor duvidavam de você e a única coisa que parecia estar ao seu lado era a sua fé? A história que vamos contar hoje é um exemplo poderoso de como coragem e confiança em Deus podem transformar o improvável em realidade. Imagine um campo de batalha, duas nações em guerra e um gigante temido por todos. Ele desafia, humilha e amedronta. Durante 40 dias, ninguém se atreve a enfrentá-lo, até que surge um jovem pastor. Um rapaz comum, sem armadura, sem espada, mas com uma força interior que ninguém poderia imaginar. Esse é Davi, o caçula de sua família, um simples cuidador de ovelhas, que teve a ousadia de enfrentar o temível Golias, o maior guerreiro dos filisteus. Essa não é apenas uma história de vitória, é uma lição atemporal sobre como a fé em Deus pode nos capacitar a enfrentar os maiores desafios da vida. É sobre como as ferramentas simples que possuímos, quando colocadas nas mãos do Senhor, podem ser mais poderosas do que qualquer arma ou força humana. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações quando novos vídeos como este forem lançados. Hoje, vamos explorar cada detalhe dessa narrativa incrível, desde o desafio do gigante até o momento em que uma pedra, lançada por um jovem, mudou o destino de uma nação inteira. Prepare-se para se inspirar, porque esta é a história de Davi e Golias, uma história que continua a falar aos nossos corações, nos mostrando que, com Deus ao nosso lado, não há gigante que não possamos derrubar. A história de Davi e Golias é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, cheia de coragem, fé e superação. Ela nos transporta para uma época de guerra, desafios e conflitos espirituais, em que a confiança em Deus era o único fator que poderia mudar o curso da história. Essa narrativa, registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nos apresenta um jovem pastor que se tornou símbolo de vitória e confiança em Deus, mesmo diante dos maiores gigantes da vida. Imagine um cenário de tensão e medo. Os israelitas, liderados pelo rei Só, estavam acampados no vale de Elá, enfrentando o exército dos filisteus. Esses dois povos tinham um histórico de guerras e rivalidades, mas, dessa vez, os filisteus trouxeram algo especial para a batalha. Um campeão chamado Golias. Esse homem, descrito como um gigante, era uma figura impressionante, tanto pelo seu tamanho, quanto por sua aparência intimidadora. Golias era um guerreiro experiente, acostumado a batalhas e vitórias. A Bíblia descreve sua altura como sendo de aproximadamente 6 côvados e 1 palmo, algo em torno de 3 metros. Ele usava uma armadura de bronze que pesava cerca de 60 quilos, e só a ponta de sua lança pesava cerca de 7 quilos. Além disso, ele carregava um escudo enorme, que era levado por um escudeiro à sua frente. Sua presença era suficiente para intimidar qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas. Todos os dias, ele saía do acampamento dos filisteus e, em voz alta, insultava o exército de Israel e o próprio Deus. Ele propôs um duelo, um único combate entre ele e qualquer guerreiro israelita. Aquele que vencesse decidiria o destino da guerra. Se Golias fosse derrotado, os filisteus se tornariam servos de Israel. Se o campeão israelita perdesse, os israelitas se tornariam servos dos filisteus. O desafio era claro, mas também terrivelmente assustador. No entanto, ninguém no exército de Israel teve coragem de enfrentar Golias. Nem mesmo Só, que era conhecido por sua estatura e habilidades militares, se apresentou. Todos estavam tomados pelo medo. Afinal, como um simples homem poderia enfrentar um gigante como aquele? O desafio de Golias parecia impossível de superar. Enquanto isso, longe do campo de batalha, havia um jovem chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem da cidade de Belém. Davi não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Sua vida era simples, mas ele tinha algo que o diferenciava: uma profunda confiança em Deus. Embora fosse jovem, Davi já havia experimentado o poder de Deus em sua vida. Ele enfrentou leões e ursos para proteger o rebanho de seu pai e, em todas as situações, Deus o livrou. Davi não estava no campo de batalha inicialmente. Seus 3 irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Só, e Davi, como o mais novo, tinha a tarefa de cuidar do rebanho e levar suprimentos para seus irmãos no front. Em um desses dias, Davi foi enviado por seu pai com pão
grãos e queijo para seus irmãos e os comandantes do exército. Ele chegou ao acampamento justo quando Golias saía para fazer seu desafio diário. Ao ouvir os insultos do gigante e ver o medo no rosto dos soldados israelitas, algo dentro de Davi se revoltou. Ele não conseguia entender como o exército do Deus vivo podia ser tão intimidado por um simples homem, por maior que ele fosse. Para Davi, a questão não era o tamanho de Golias, mas o tamanho do Deus de Israel. Ele começou a perguntar aos soldados o que seria dado ao homem que derrotasse o gigante. A resposta foi que o rei Saul prometera grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento e a isenção de impostos para a família do vencedor. Os irmãos de Davi, ao verem sua curiosidade, ficaram irritados. Eles o acusaram de ser arrogante e intrometido, mas Davi não se deixou intimidar. Ele continuou a falar sobre sua indignação com a afronta de Golias e sua disposição de enfrentá-lo. Suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando Davi foi levado à presença do rei, ele declarou com convicção: "Que ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele." Saul, no entanto, duvidou. Ele olhou para Davi e viu apenas um jovem pastor, sem experiência militar. "Você não pode lutar contra este filisteu", disse Saul. "Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude." Mas Davi não se deixou desanimar. Ele contou a Saul como Deus o havia livrado das garras de leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Ele disse: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu." Convencido pela fé e determinação de Davi, Saul permitiu que ele fosse lutar, embora ainda tivesse dúvidas. Saul tentou equipar Davi com sua própria armadura, mas ela era pesada e desajeitada para o jovem pastor. Davi não estava acostumado a lutar com armaduras ou espadas. Ele retirou a armadura e decidiu enfrentar Golias com as ferramentas que conhecia: um cajado, uma funda e 5 pedras lisas que pegou no riacho. Com isso, ele foi ao encontro do gigante. Golias, ao ver Davi se aproximando, ficou insultado. Ele esperava um guerreiro, e o que viu foi um jovem pastor, com uma aparência comum. Com desprezo, Golias disse: "Sou algum cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau?" Ele amaldiçoou Davi e declarou que o mataria e daria sua carne às aves e aos animais selvagens. Mas Davi não se intimidou. Ele respondeu com uma declaração poderosa de fé: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos." Com essas palavras, Davi correu em direção a Golias. Enquanto o gigante avançava, Davi colocou uma das pedras em sua funda, girou-a e lançou com precisão. A pedra atingiu Golias na testa com tanta força que ele caiu de rosto no chão, morto. Davi correu até o corpo do gigante, pegou sua própria espada e cortou a cabeça dele, confirmando sua vitória. A derrota de Golias mudou o curso da batalha. Os filisteus, ao verem seu campeão morto, fugiram em pânico, e os israelitas os perseguiram e os derrotaram. A coragem e a fé de Davi não apenas salvaram Israel, mas também demonstraram que o poder de Deus é maior do que qualquer gigante que possamos enfrentar. Essa história continua a inspirar gerações, mostrando que, com Deus, até as maiores batalhas podem ser vencidas. Ela nos lembra que a verdadeira força não está em nossa habilidade ou recursos, mas na confiança em um Deus que é maior do que qualquer desafio. Que possamos aprender com Davi a enfrentar nossos próprios gigantes com fé e coragem, sabendo que a batalha pertence ao Senhor. E assim chegamos ao fim dessa emocionante história de Davi e Golias, uma narrativa que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo há séculos. Ela nos lembra que, independentemente do tamanho dos desafios que enfrentamos, com fé em Deus e determinação, somos capazes de vencer até os maiores gigantes que aparecem em nossas vidas. Davi, um simples pastor, mostrou que a verdadeira força não vem de armas ou de títulos, mas de um coração confiante no poder do Senhor. E agora, eu quero saber de você. O que achou dessa história? Qual lição você leva dela para a sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo,
porque eu adoro saber a opinião de vocês. Ah, e se você conhece alguém que está enfrentando desafios e precisa de um pouco de inspiração, compartilhe este vídeo. Talvez a história de Davi e Golias seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Antes de você sair, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Clique no botão de like se você gostou do vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar ainda mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora mesmo. Aqui, sempre trazemos histórias inspiradoras como esta, repletas de mensagens que tocam o coração. E, claro, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado e nunca perderá nenhuma das nossas histórias e reflexões. Muito obrigado por assistir até aqui e por fazer parte desse espaço tão especial. Que Deus te abençoe e te dê a força necessária para vencer os desafios da vida. Até o próximo vídeo e lembre-se, com fé, nada é impossível.